É isso, doutora Luciane? Sem dúvida, muito bom. Dá tempo, né? Sempre é tempo. Sempre é tempo. Enquanto a vida, há tempo. Sempre é tempo. O hipertenso que fuma tem mais chance de ter eventos em consequência do tabaco ou não? Sem dúvida, sem dúvida. O hipertenso que fuma, o diabético que fuma, é uma péssima combinação. É botar gasolina na fogueira. O paciente diabético que fuma, ele vai ter uma doença cardiovascular extremamente acelerada, ele certamente vai ter uma lesão coronariana mais precoce, mais grave, mais difícil de tratamento. O cigarro no paciente com diabetes é a pior combinação possível. Eu até brinco com meus pacientes quando são diabéticos e fumam, e é verdade. Não existe nenhum tratamento que eu possa fazer, alguma medicação que eu possa dar, que ele possa tomar, ou a combinação dos mais variados medicamentos, mais modernos, mais caros, que vai ter um impacto tão positivo na sobrevida dele quanto ele parar de fumar. Vai largar o cigarro. Então, parar de fumar, mesmo que tarde, entre aspas, né, mesmo que ele já tenha fumado muitos anos, vai ter um impacto mais positivo do que ele tomar a medicação que ele quiser. Doutora Luciane, você encabeça um trabalho na Fundação ProRim, que é pesquisa sobre novas drogas para pacientes portadores de doenças renais. Esse é um trabalho de longa duração, que não acaba nunca, né? Não. Porque surge uma droga, daqui a pouco vem outra, e você usa outra e vai. Eu li um artigo em um jornal de grande circulação a respeito da interferência da nicotina do cigarro no sangue e medicamentos. E esse artigo, feito por um inglês, e um trabalho muito bem elaborado, e foi até divulgado numa revista médica, dá conta de que alguns medicamentos perdem até 30% ou 40% de sua função em relação à entrada da nicotina nas partículas, que quebram as partículas do remédio, e ele não tem a ação boa. Isso é verdade? Sem dúvida. Na verdade, é uma combinação química que acontece, né? Então, no momento que tu fumar, então tem mais uma substância química dentro do sangue que vai interagir com diferentes drogas e que, na verdade, também é pouco estudado, né? Isso. Porque enquanto se fumou logo depois que tomou o comprimido, se fumou antes, fumou depois, ou seja, toda essa interação medicamentosa do cigarro com as drogas é uma coisa, na verdade, até pouco estudada. E que certamente acontece e certamente deve ter impacto, daqui a pouco forma até uma segunda substância, né? A nicotina mais a medicação se juntam e vão formar uma outra substância. Que a gente, na verdade, nem sabe se não é uma substância cancerígena, se não é uma substância que possa ter algum outro efeito. Né? O que se sabe muito bem é que o cigarro ele é um agente hipertensor, né? Simplesmente o fato de fumar a nicotina já aumenta a pressão. Então, a pessoa que fuma e tem pressão alta e toma remédio, ela está secando gelo. Ela está tomando remédio, mas continua tendo um dos fatores que é o tabagismo como causa de hipertensão. Causador de Muitas vezes o paciente parando de fumar, ele consegue até às vezes parar de tomar qualquer medicação para hipertensão, ele passa a não ser mais hipertenso. Agora, doutora Luciane, o indivíduo tem em casa, mas não, mas como é que a nicotina vai entrar no sangue? Eu trago. Absorve. Mas absorve. O fumante... o pulmão, se tu pegar o pulmão e abrir inteiro, ele tem uma superfície de troca imensa. Imensa, né? Imensa. Mas o leigo, ele acha que ele traga... Que não entra, não está dentro do corpo, é uma outra coisa. Que exatamente. Sim, mas o pulmão, como é que entra o oxigênio? Né? Ao respirar, o oxigênio que está no ar entra no sangue, através dessa membrana, que é o pulmão, essa membrana de troca, que é o alvéolo, né? De um lado tem o ar, do outro lado tem os capilares, e através dessa membrana permeável vão haver trocas, de um lado vai entrar o oxigênio, do outro lado vai sair o CO2, o gás carbônico, mas junto tu vai absorver outra substância. Medicações são inaladas e são extremamente bem absorvidas, né? Quando o paciente tem uma parada cardíaca, uma das maneiras que a gente pode fazer é a adrenalina dentro da traqueia, porque a traqueia é absorvida. Se tu não tem nenhum acesso, ou seja, o pulmão é um grande órgão de absorção. Não, a pele, que é um epitélio muito mais estratificado, tem muito mais camadas de célula, mesmo assim absorve. Imagina o pulmão, que tem uma membrana, né, alveolar muito, muito mais tênue e permeável. O ideal é largar porque a gente acredita no que quer, né? A gente cria algumas fantasias, né? Tem uns que acreditam no Papai Noel, no Saci Pererê. Tanto é que foi criado o Dia do Saci Pererê no Brasil, né? O ministro Aldo Rebelo foi o autor
autor dessa façanha, na época do governo Lula, que foi criado o Dia do Saci Pererê. Uma coisa importante, né? Muito. Vai mudar a nossa vida. O Inter deve ter gostado, porque o Saci Pererê é o mascote do Inter. Ele está na segunda divisão agora e tem que acreditar, porque está na segunda divisão. Mas voltando à nossa conversa, Lô, a respeito do tratamento da hipertensão e doenças nefrológicas, doenças dos rins, o número de diabéticos tem aumentado, o número de hipertensos também. Esses dois fatores, com certeza, estão levando muitas pessoas a consultórios de nefrologistas. Tratar um paciente com uma doença renal em grau 1 é mais difícil do que grau 2 ou grau 3? Porque o grau 1 é grau 1. Mas não é, às vezes é um grau já, Não, essa foi uma classificação relativamente nova da doença renal, porque antes se dizia ter ou não ter doença renal, né? Ter qualquer alteração da creatinina, da função, ter ou não ter. E se passou a classificar isso em diferentes graus de acometimento, justamente para tentar detectar o mais precoce possível as pessoas que teriam o potencial de evoluir para os estágios mais avançados. Então, obviamente, é um paciente menos doente, tem uma lesão menos significativa, mas não que ele não mereça a atenção para justamente aquilo que fez com que ele chegasse ao ter um grau 1, para que não evolua, para que ele não chegue no grau 5, que é o grau do paciente que vai precisar de hemodiálise. Então, são diferentes graus de acometimento do rim pela doença, mas não que seja menos importante. Na verdade, quanto mais precoce a intervenção, o tratamento, melhor o resultado, porque o rim é um órgão que não se regenera, as lesões que aconteceram, elas não vão recuperar. Então, a perda da função renal, aquilo que já se perdeu de função renal, um bom tratamento vai conseguir preservar por mais tempo, mas recuperar não consegue. Então, quanto mais cedo começar o tratamento, quanto melhor for esse tratamento, quanto mais aderente for o paciente ao tratamento, mais vai se retardar essa progressão da doença renal, porque o que já foi perdido não se recupera mais. Agora, quando se fala em progressão da doença renal no primeiro degrau, que consequência traz ao rim no primeiro momento? Então, a gente chama de doença renal classe 1, o paciente que tiver ainda pode ter uma função ainda normal, ou seja, uma creatinina relativamente baixa, normal. Quanto? 1, 0,9, 0,8 para mulheres, 1 e 1 e 2, porque a creatinina depende muito da faixa etária. Então, existem algumas fórmulas que idade a gente usa também, ou seja, da a faixa idade. Etária. Então, existem algumas fórmulas que, usando a creatinina com a idade, algumas fórmulas usam o peso, tu avalia o tanto de função renal que esse paciente tem. Então, às vezes, ele tem até uma função renal boa, né, uma clearance, que a gente chama, que é um exame que estima a função renal, de 90 a 100, que estaria normal, mas se ele tem sinal de doença renal, como, por exemplo, proteinúria, se ele tiver algum exame que ele, mesmo tendo uma função renal normal, ele perde proteína na urina por diferentes causas, diabetes, a própria hipertensão, a gente sabe que isso é um marcador isolado de progressão de doença renal sempre. Já está havendo um avanço. Aí ele já se classifica como portador de doença renal classe 1, mesmo tendo uma função renal normal, porque ele já tem sinal de haver algum tipo de lesão renal. E essa proteinúria, ela por si só é um marcador de mau prognóstico, de progressão da doença renal e não só da doença renal. Ela aumenta o risco de doença cardíaca. Também, de AVC. Então, a proteinúria, a perda de proteína na urina não é uma coisa normal para acontecer, né? A proteína é uma coisa muito importante que deve ficar no sangue e o rim foi desenhado né, pela natureza para filtrar o sangue, mantendo a proteína dentro do sangue e produzindo a urina sem essa proteína. Agora, desculpa interrompendo, os sintomas que a pessoa tem... Às vezes nenhum. Nenhum. Um sinal que o paciente muitas vezes pode observar da proteinúria é a urina fazer muita espuma. Na hora que faz xixi, só que tem que cuidar, ver se o bacio não está cheio de detergente. Para limpar lá o bacio. Né? Mas ao urinar, a urina normalmente não faz espuma. O paciente que tem proteinúria começa a fazer uma espuma. Então, esse é um sinal que às vezes o paciente pode ficar alerta. Igual a casinha do sapo, assim, arranca. Isso, uma babinha. Aí né? fica aquela coisa branca. Então, isso é sinal de que a pessoa está perdendo... Então, é sempre bom fazer um exame para poder quantificar o quanto dessa proteinúria está acontecendo. E mesmo que sejam valores não muito elevados, mas já acima do normal, isso já inspira cuidado, já deve ser avaliado, porque é um sinal de doença renal, tanto que se passou a classificar esses pacientes como portadores de doença renal classe 1. Quando chega na classe 5, que é a classe extrema, já o paciente, praticamente, os dois rins já estão
sem função. Foram sacrificados. Abaixo de 10%. Classe 5 é quando o rim está funcionando os dois juntos, o que o paciente tem de função renal é menos do que 10%. Agora, para chegar a esse ponto da pessoa perder a função renal, a doença pode agir de forma rápida? Pode. Mas vamos classificar as doenças que agem de forma mais rápida. É comum isso? Não? É mais raro? Uma doença galopante? Não, é mais raro. Mas existem algumas doenças que a gente chama de glomerulonefrites, né, que são inflamações do glomérulo que podem estar associadas a outras doenças, às vezes alguma infecção em outro órgão, às vezes um câncer no outro órgão. Mas isso é uma escala menor, né? É uma escala menor. Agora, vamos fazer assim. O paciente, vamos dizer, de 10 pacientes que têm doença renal, que estão no estadiamento avançado, nós vamos classificar. Quantos tem uma glomerulonefrite? De 10. Hoje, em torno dos 30%. Vamos dizer, 3. Depende muito, Olivan, porque assim, onde tu for ler essa informação, porque glomerulonefrite é um termo genérico. Genérico. E muitas vezes são classificados pacientes com glomerulonefrite, pacientes que chegam, que não sabiam que tinham doença renal, que chegam já com os rins contraídos. Mas que tiveram sintomas. Sim, tiveram sintomas. Mas não deram importância. Às vezes nem tiveram sintomas, né? Porque a glomerulonefrite, essa perda de proteína, pode ser muito insidiosa, muito lenta. E o organismo vai se adaptando, né, a essa perda de função renal. Muitas vezes o paciente chega com uma creatinina de 27, como nós já tivemos. Né? O normal é 1. A gente achou que estava errado, repetiu, veio 29. Então era realmente... Né? Aí o extremo, e o paciente caminhando, conversando, veio no pronto-socorro porque torceu o pé. Então, o organismo tende a se adaptar ao máximo, ao extremo, e tentar manter as suas funções né, no limite da vida. Porque a natureza não sabe que foi inventado hemodiálise, que tu pode fazer alguma outra coisa, então a natureza tenta manter a vida, né, da melhor maneira possível. Quanto mais crônica for a doença, mais o paciente tolera essa creatinina mais alta. Então, uma lesão aguda, um paciente jamais vai tolerar 27 de creatinina, ele vai entrar em coma antes disso. Entra em coma. O paciente, então, com uma doença renal mais rápida, que tem uma evolução mais rápida, ele vai tolerar uma creatinina de 5, 6, ele já vai estar com muitos sintomas, nauseado, vomitando, não conseguindo se alimentar, torporoso, confuso e, às vezes, em coma. Então, depende muito da velocidade da progressão. Então, classificar como glomerulonefrite é complicado porque, dependendo, às vezes, alguns pacientes que não chegaram a fazer biópsia do rim e ter certeza que era uma glomerulonefrite, mas chegam já com uma doença terminal, que tu não sabe bem o que foi, às vezes são classificados como glomerulonefrite. Mas, grosseiramente, tu tem em torno de 40% de diabéticos, 30% de hipertensos e os 20, 30% que sobra lá de glomerulonefrite e os 10, 15% do resto, que aí entra ali pedra, alguns pacientes com litíase, especialmente cálculo coraliforme, que é aquele cálculo grandão, pode levar, que ocupa quase todo o rim, pode levar à insuficiência renal, rim policístico, né, doenças genéticas em geral. Interessante falar sobre isso, porque a hipertensão e o diabetes estão presentes na vida do Brasil, do ser humano em qualquer parte do planeta. Mas o que assusta é esse crescimento cada vez mais rápido no número de diabéticos, né? Você falou que o diabético supera a hipertensão. Sim, sim. Nos Estados Unidos, durante muito tempo no Brasil, não era a doença mais prevalente, progressivamente passou a ser mais. Nos Estados Unidos já é a doença que mais leva à insuficiência renal, mas isso tem tudo a ver com essa epidemia de obesidade, de sedentarismo, de maus hábitos alimentares, tudo muito industrializado, né? Não é fácil, não é fácil. Nós temos um intervalo comercial, ou vamos ao intervalinho comercial? E na volta do bloco comercial, nós vamos falar sobre rins policísticos. Você nunca ouviu falar sobre o que é rim policístico? O rim policístico, ele é uma doença adquirida ou é uma doença genética? Você pode adquirir o rim policístico com o decorrer do tempo ou isso vem de geração. Está na família.